Amém? Assim diz a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-me Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O tema da nossa reflexão, considerando estas palavras de Jesus, é o CEP da eternidade. O CEP da eternidade. Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque entendemos que tu falas conosco por meio da tua palavra, e por esta razão nós pedimos que tu venhas falar conosco, com o intuito de confortar-nos, com o intuito de exortar-nos, com o intuito de edificar-nos. Desejamos tão somente ouvir tua voz. Tu sabes que necessitamos ouvir-te, escutar-te, e por esta razão pedimos-te que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco com autoridade e poder. Amém. Vocês sabem que vivemos em uma geração fascinada, dentre tantas outras coisas, por endereços, CEPs. Hoje, sem sombra de dúvida, quando alguém pensa em comprar uma casa ou mudar-se de casa, pensa além do tamanho da casa, ou seja, de quantos cômodos a casa possui, de onde a casa está. Qual bairro? Qual região? Qual endereço? Qual CEP? Isto porque o CEP, hoje, é símbolo de muitas coisas, como segurança, em função do índice altíssimo de violência que a nossa sociedade, de norte a sul, em nosso país, enfrenta. Como também é sinônimo de status. Ter uma casa em um bairro X, como ter em uma casa em um bairro A, B, C ou D, muitas vezes não significa ou não comunica a mesma coisa. Por isso que muitas pessoas vivem mais preocupadas
com conquistar as coisas relacionadas com esta vida do que com as coisas relacionadas com o céu, com a eternidade. Os CEPs ou os endereços desta vida, muitas vezes, para muita gente, se tornam mais importantes, mais prioritários, em função do que eu disse, do que o CEP da eternidade, do que o céu, ou do que o novo céu e a nova terra. Muitas pessoas, assim sendo, podemos dizer, vivem mais aflitas com o que vão conquistar aqui, pensando em uma residência, em um endereço, em um CEP, do que com o destino eterno, com o endereço eterno, com o CEP eterno. Se nós observarmos o contexto anterior, do capítulo 14 do Evangelho segundo João, nós vamos perceber que as palavras de Jesus carregam um tom de despedida. Jesus já havia identificado o traidor, isto é, Judas. Jesus já havia dito a Pedro que o mesmo, em algum momento, a posteriori, haveria de o negar. E o sentimento que toma conta dos discípulos é o sentimento de que Jesus, em outras palavras, estava dizendo: eu vou partir e vou deixar vocês sozinhos. Isso fica evidente no versículo 36 do capítulo 13, quando Pedro pergunta: para onde vais? Qual é, ou qual será, melhor dizendo, o seu novo endereço? Sentimento de Pedro, considerando esta pergunta, penso eu, é de que, em outras palavras, Jesus vai nos deixar. Jesus vai nos abandonar. Nós vamos ficar sozinhos. Por esta razão que Jesus inicia, segundo João, o discurso do capítulo 14 do Evangelho do próprio João, dizendo: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, porque Jesus percebe a preocupação não só de Pedro, mas dos demais discípulos, com o destino deles, ou com o CEP deles, ou com o endereço deles. A época, naquela ambiência física e geográfica. E Jesus, então, percebendo isto, tenta confortar o coração dos mesmos. Tenta apaziguar o coração dos mesmos. A percepção de Jesus, portanto, pensando nos discípulos, é de que os mesmos estavam preocupados demasiadamente com as coisas
relacionadas aos CEPs, aos endereços, às geografias, às ambiências físicas desta vida. E por esta razão, Jesus tem aqui um propósito fulcral: consolar o coração destes discípulos e de todos os demais, ou seja, eu e você, que vivem preocupados com os CEPs, com os endereços, com as ambiências geográficas que proporcionam segurança ou não, status ou não desta vida. Dizendo que existe um CEP, que existe um endereço que está acima de todos os CEPs, de todos os endereços que comunicam segurança, que comunicam status, que fazem parte desta terra, desta vida. O céu, ou o novo céu e a nova terra. Com essas palavras, Jesus quer inculcar na cabeça dos discípulos a seguinte ideia: não vivam preocupados, com medo, ansiosos, com as coisas desta vida, com os endereços, com os CEPs, com o destino de vocês relacionado aos CEPs, aos endereços desta vida, mas com o que transcende esta vida, com o que está além desta vida, porque, considerando o todo das Escrituras, especificamente as palavras de Jesus, em outros momentos, tudo que está relacionado aos CEPs, aos endereços desta vida, hão de passar, hão de deixar de existir. A maior preocupação, portanto, não deve ser com o nosso destino, daqui para aqui, com o nosso destino, neste contexto físico, material, em que estamos inseridos, mas com o nosso destino eterno. É óbvio que eu e você, que nós temos que preocupar com a casa que nós possuímos, se é segura ou não, se está num lugar seguro ou não. É óbvio que nós temos que nos preocupar com os ambientes desta vida, físicos, com os espaços geográficos, se proporcionam segurança ou não, por onde transitamos. Mas nós não devemos viver demasiadamente preocupados, como se a nossa vida, a nossa existência se restringisse, se limitasse unicamente a esta vida. Jesus aqui quer nos ensinar, como quis ensinar os discípulos, uma coisa extremamente simples, que é quem é de Deus, quem é do Pai, quem conhece o Pai por meio do próprio Jesus, não deve viver priorizando os endereços, os CEPs, que fazem parte dessa ambiência física, ou por que não dizer, as coisas que fazem parte desta ambiência física, mas as coisas relacionadas ao céu, ao novo céu e à nova terra. Por essa razão, eu resolvi pensar com vocês neste tema, o CEP da eternidade, com o intuito de fazer com que eu e você, com que nós venhamos a nos preocupar prioritariamente, não
com a casa daqui, com o bairro daqui, com a região daqui, com a cidade daqui, mas com a casa que nos aguarda na eternidade. Considerando esse tema, eu desejo apresentar a vocês alguns pontos. Em primeiro lugar, o CEP da eternidade é preparado por Cristo. Esta é a primeira coisa que nós temos que entender com relação ao CEP da eternidade. Jesus, nos versos de 1 a 3, destaca o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Na casa de meu pai há muitas moradas. O capítulo inicia com uma ordem: não se turbe o vosso coração. O verbo aqui significa, em outras palavras, agitar. Jesus está dizendo: não agitem o vosso coração. Não fiquem profundamente perturbados, agitados, como um mar revolto. Isso porque, como disse, o coração dos discípulos estava extremamente afetado. Em função das palavras que Jesus havia dito anteriormente. Eles estavam profundamente perturbados, agitados, com o que Jesus havia dito. E por essa razão que Jesus, em seguida, diz: credes em Deus, crede também em mim. Jesus coloca a confiança nele, no mesmo nível da confiança do Pai. Confie em mim, assim como vocês confiam no Pai. Logo depois destas palavras, que possuem o intuito, o objetivo de confortar o coração dos discípulos, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. A palavra significa habitação permanente. É um CEP fixo. É um endereço fixo. É uma casa construída, preparada, planejada, arquitetada por Jesus, permanente, definitiva, indestrutível, que ninguém arranca, que ninguém tira, que ninguém toma, que nenhum governo, que nenhum Estado, seja capitalista ou comunista, que nenhum governante tenha a capacidade de tirar dos que são do Pai, porque foi construída, porque foi preparada pelo próprio Jesus. É uma residência, é um CEP fixo, permanente, da razão de ser eterno. Jesus está dizendo aos discípulos: a casa em que vocês vão residir, construída por mim, é muito maior do que todas as casas que vocês conhecem. É muito maior do que todos os endereços, do que todos os CEPs que vocês conhecem. Por mais seguros que sejam, pensando nesta geografia, neste contexto físico, não se comparam ao que eu estou construindo para cada um de vocês.
Jesus diz: eu vou preparar-vos lugar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: isto que vocês estão vivendo comigo, esse relacionamento que vocês estão tendo comigo, não há de acabar. O céu que vocês experimentaram, a partir do momento que eu chamei cada um de vocês para viverem comigo, não há de acabar com a minha partida, porque eu estou indo preparar-vos um lugar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a minha ida, que há de acontecer daqui a pouco, não deve ser interpretada por vocês como ausência de céu. Na minha ausência física, vocês ainda continuarão experimentando o céu, porque o destino de vocês é o céu, o destino eterno de vocês, ou o CEP eterno de vocês, é o céu, é a eternidade, é o novo céu e a nova terra. Então, por que viver demasiadamente perturbados, profundamente entristecidos, agitados com o que há de acontecer com vocês aqui nessa terra? Se vocês vão possuir uma casa ou não, faz parte, é importante nos preocuparmos com isto, mas isso não deve ser a razão precípua, primeira da nossa existência. Talvez o CEP que você reside hoje não é o CEP dos seus sonhos. Talvez a casa que você reside hoje não é a casa dos seus sonhos. Eu venho te dizer em nome de Jesus, que o CEP que te aguarda, que transcende o CEP que você reside hoje, segundo as palavras de Jesus, há de ser o CEP mais estupendo, magnífico, incomparável, que você irá experimentar se você está no Pai por meio de Jesus Cristo. Porque tem a ver com que a traça e a ferrugem não corroem. Foi construído por Jesus, está sendo, considerando as palavras do texto, construído, significa que na perspectiva do Deus eterno já foi, já é, já estamos. E por isso nós devemos viver neste mundo de perdas, de desilusões, de encontros e desencontros, de entradas e saídas, de conquistas, de derrotas, com os nossos corações fixos, presos nesta promessa de uma residência eterna, impenetrável, indestrutível, inviolável, imaculada. Vivemos preocupados, meus irmãos, em construir patrimônio nesta terra, mas esquecemos que toda a Escritura, a palavra de Deus, nos ensina que a maior Escritura não é aquela pensando nos bens deste mundo, registrada em algum cartório que podemos possuir, mas a moradia eterna, registrada no cartório da Trindade, assinada pelo sangue do Cordeiro, a tinta
é sangue. Esta sim deve ser a razão da nossa existência. Deve ser a razão da minha, da sua existência. Deve ser o catalisador, o que nos impulsiona o tempo todo para continuarmos vivendo de pé na vida. A casa que hoje chamamos de nossa, um dia pertencerá a outra pessoa. Casas vão e vêm, pensando em muitas pessoas. Cristo nos lembra que existe uma casa preparada para aqueles que pertencem a Ele. A pergunta, portanto, que nós devemos fazer a nós mesmos é: que Escritura está considerando a nossa consciência, a nossa convicção em nossas mãos? De uma casa em algum bairro dessa cidade? Ou aquela que tem a ver com o novo céu e a nova terra, ou com o céu, que foi comprada por Cristo, preparada, construída por Cristo, assinada pelo seu sangue? Em outras palavras, a nossa maior preocupação deve ser: nosso nome está registrado na casa do Pai? No cartório da salvação? No cartório, metaforicamente falando, do céu? Esta deve ser a nossa maior preocupação. Em segundo lugar, o CEP da eternidade só pode ser alcançado por um único caminho. Primeiro, preparado, construído pelo próprio Cristo. É a nossa garantia. Segundo, só pode ser alcançado por um único caminho. Versículos de 4 a 6, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois de falar da casa do Pai, Jesus passa a falar do caminho. Tomé pergunta: não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Essa pergunta representa toda a humanidade que anda mais preocupada com os CEPs daqui, e não com o CEP da eternidade. Por essa razão, muitos não perceberam ainda, porque obviamente tem a ver com a graça de Deus, aplicada pelo próprio Deus, terceira pessoa da Trindade no coração, o caminho que conduz ao CEP da eternidade. Tomé e os demais discípulos estão com os olhos fixos na terra e não no céu, porque a cabeça, considerando a pergunta que o mesmo faz, está direcionada àquela realidade que eles estavam vivendo, tocável, pegável, palpável, patente aos olhos de cada um deles. Quando o coração de um homem ou de uma mulher está preso ao que se pode tocar, ao que se pode ver, com certeza, o que não se pode ver, o que não se pode tocar hoje, não há de ser prioridade. E por essa razão, eles não entendem absolutamente nada do que Jesus estava dizendo, e Jesus está dizendo, em outras palavras, a eles: vocês precisam entender o que vocês ainda não compreenderam, o que vocês ainda não entenderam. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Para quem deseja residir no CEP da eternidade.
O homem sempre procurou caminhos para chegar a Deus. Vocês sabem disso: religião, filosofia, moralidade, boas obras, espiritualidade. Sempre buscou caminhos dos mais variados. E o único caminho é Jesus. Jesus responde de forma absolutamente exclusiva: eu sou o caminho. Ele não diz, eu ensino o caminho, eu conheço o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. A palavra caminho aqui pode ser substituída por estrada, acesso, percurso. Cristo não oferece um mapa, Ele oferece a si mesmo. Depois declara, eu sou a verdade. Eu sou a revelação do Pai a vocês. O caminho que vocês devem percorrer, se vocês desejam habitarem no CEP da eternidade. Obviamente que Jesus depois vai dizer que isso só é possível mediante a ação do Espírito Santo, porque ele vai dizer depois que é o Espírito Santo que convence. Não tem a ver com quem quer ou com quem deseja. Mas em se tratando dos seus discípulos, de nós, a linguagem tem que ser essa. O que você tem desejado? O que você tem buscado ultimamente? O caminho que conduz ao CEP da eternidade, que é o próprio Cristo, ou seja, Cristo tem sido prioridade em sua vida? Tem sido a verdade? Tem sido o caminho? Tem sido o percurso? Tem sido a estrada nos seus negócios, dentro da sua casa, na sua vida, na sua individualidade, por onde você passa? Ele tem sido o norte, Ele tem sido a direção, Ele tem sido o ponto final, Ele tem sido a integralidade, considerando a sua vida, por onde você passa, o que você veste, o que você come, o que você fala, onde você reside. Ele tem sido a verdade, a transparência, a nitidez em sua vida. Notem que Jesus ele usa a palavra zoe aqui, que é vida espiritual, e não a palavra bios. Ele diz, eu sou a vida espiritual. Obviamente, em outras palavras, ele está dizendo, por inferência, eu sou quem, por ser Deus, mantém a vida biológica e quem dou a vida espiritual. Ninguém pode ter acesso à casa do Pai, à ambiência do Pai, à eternidade, se não for por mim. Jesus é a estrada, é o caminho, é a avenida, é a BR, que conduz ao CEP da eternidade. Ele diz, de maneira contundente, é uma afirmação, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe pluralidade de caminhos, como disse, se não me engano, Mahatma Gandhi, que todos os caminhos conduzem a Deus. Que equívoco, porque segundo Jesus, só existe um caminho, o próprio Jesus, que conduz ao Pai, ao CEP da eternidade, ao céu, ao novo céu e à nova terra. Só existe um mediador, Jesus Cristo. A exclusividade de Cristo não nasce da intolerância, mas da suficiência da sua obra redentora. Cristo pagou o preço na cruz, Ele ressuscitou. Nós precisamos, irmãos e irmãs, não só no discurso, mas na vida, no dia a dia, transparecermos isso, mostrarmos que Cristo é o caminho, é a estrada, é o percurso. Todas as nossas decisões, todos os nossos passos devem passar por Cristo. Não basta acreditarmos em Deus, é necessário estarmos unidos a Cristo. O endereço é maravilhoso, o CEP é maravilhoso. É
o CEP da eternidade, mas somente quem anda no caminho chegará ao destino. Somente quem anda no caminho, somente quem anda em Cristo, vive em Cristo, tem as pernas movidas por Cristo, tem as mãos conduzidas por Cristo, tem a visão limitada por Cristo, ou melhor dizendo, direcionada por Cristo, tem a boca, a língua controlada por Cristo. Só estes que vão ser habitantes do novo céu e da nova terra. Em terceiro e último lugar, o CEP da eternidade tem como maior prêmio a presença do próprio Cristo. Versículo 3, Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para que onde eu estou, estejais vós também. Chegamos ao clímax, ao ponto mais alto, ao ápice desse discurso de Jesus. É interessante observar que Jesus não encerra sua promessa descrevendo ruas de ouro, pedras preciosas ou a beleza da cidade celestial. O foco da promessa não é a estrutura da casa, mas quem habita nela. O próprio Cristo. O próprio Cristo. O pronome eu aparece de forma enfática. Jesus coloca a sua própria presença no centro da esperança cristã. Esta é uma das grandes ênfases do Evangelho de João. Jesus está dizendo, tudo tem a ver comigo. Começa comigo. E continua comigo, porque não tem fim. Eu só vou preparar-vos lugar. E um dia nos encontraremos para continuarmos vivendo plenamente juntos. Daí a razão do CEP da eternidade. Meu irmão e minha irmã, tornar-se a prioridade em nossa caminhada nesta ambiência, neste contexto, nesta vida. Nós temos que entender que Deus sempre mostrou o objetivo, o propósito de habitar conosco. No Antigo Testamento, o tabernáculo, Novo Testamento, a encarnação da segunda pessoa da Trindade, e no novo céu e na nova terra, o próprio Deus habitando conosco, em carne, por meio de Cristo. Primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Sendo em Cristo reveladas a cada um dos seus discípulos. Nós precisamos entender, portanto, que isso revela muito sobre o que nos aguarda. E onde o nosso coração deve estar preso. Em quem nosso coração, ou no que o nosso coração, a nossa vida deve se restringir. Se tornar encarcerada, cativa, presa. Muitos desejam um céu sem sofrimento. Mas será que desejam um céu com Cristo? Aqui, pensando hoje. Muitos desejam viver no novo céu e na nova terra, habitarem por toda a eternidade com Cristo, mas não estão dispostos ou dispostas
a abdicarem de tantas e tantas coisas que o Evangelho pede para que elas abdiquem. Aqui. Querem o céu, querem uma residência no CEP da eternidade, mas não estão dispostos ou dispostas a viverem aqui, sujeitas ao Evangelho, entregues ao Evangelho. Querem o céu, mas não querem renunciar à carne, os prazeres da carne, as prioridades que a carne prioriza. Querem viver ou viverem no CEP da eternidade, mas estão com os seus corações presos nos CEPs desta vida. Não abrem mão dos CEPs desta vida, mas desejam habitarem no CEP da eternidade. O verdadeiro convertido não ama apenas os benefícios da salvação, ama o Salvador da salvação. Quem anda com Cristo nessa vida, desejará viver com Cristo por toda a eternidade. E por isso estará disposto ou disposta a abrir mão do que for. Porque, segundo as palavras de Jesus, promessa de Jesus, hão de habitar com Cristo, viver com Cristo, em carne e osso, por toda a eternidade. Por essa razão, não hão de temer a morte, não hão de temer as perdas, não hão de temer nada, absolutamente nada que faz parte dessa vida, considerando a probabilidade de uma perda imediata, instantânea, ou em qualquer momento que for, pensando nessa vida. Porque a prioridade não estará cativa aos CEPs desta vida, mas ao CEP da eternidade. Quem não encontra prazer na presença de Cristo hoje, dificilmente encontrará alegria em uma eternidade cuja maior riqueza é justamente estar com o próprio Cristo. Não tem prazer hoje, aqui. O prazer é a casa, é o CEP daqui, é o carro daqui, são as roupas daqui, é a vida daqui, e não Cristo. Porque se de fato Cristo se tornar o objeto princípio primeiro do prazer pessoal, todas as outras coisas hão de se tornar pueris, pequenas, ínfimas, microscópicas, diante da grandeza do próprio Cristo. Eu concluo dizendo que a esperança do cristão, minha e sua, não deve estar em uma escritura registrada em algum cartório desta vida, mas no nome registrado no livro da vida. Nosso maior patrimônio não é uma casa construída por mãos humanas, mas uma morada preparada pelo próprio Cristo. Vivamos, portanto, como peregrinos, forasteiros. Usemos os bens desta terra com gratidão, mas nunca façamos deles a nossa esperança. Nosso verdadeiro lar não está aqui. Nosso verdadeiro CEP não está aqui. Nossa verdadeira segurança não está aqui. Está no céu, no novo céu e na nova terra. Que assim seja na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Deus amado, que tu possas, em nome de Jesus, continuar abençoando-nos, tranquilizando-nos. Que tu possas fazer com que, diante das perdas, diante da dor, diante da morte, diante das encruzilhadas da vida, não sermos pessoas demasiadamente entristecidas ou perturbadas, agitadas como um mar revolto.
em função de termos a promessa de que o que nos aguarda é incomparavelmente melhor. O CEP de hoje, nosso CEP, o nosso endereço, um dia há de deixar de existir. E nós devemos nos alegrar com isto, porque o CEP que nos aguarda é o CEP da eternidade, onde iremos nos relacionar com o Senhor plenamente, eternamente. Que esta seja a nossa convicção, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e